Chegamos na última aula, uma aula extra aqui do curso pra gente falar só um pouquinho, só por cima mesmo, sobre luz e sombra, tá? Falar o suficiente para vocês conseguirem pintar e brincar um pouquinho com os desenhos de vocês, tá? É o seguinte, eu gosto de dividir a questão de sombra em dois tipos, tá? Existem vários tipos, mas vamos nos limitar a esses dois, tá? Sombra projetada e a sombra de volume. Eu dei uma alterada aqui na posição da luz para a gente conseguir brincar um pouquinho. E é o seguinte, o que seria, tá, esses dois? É interessante a gente saber primeiro para depois aplicar em algum desenho, tá? Então é o seguinte, eu tô aqui com o meu limpa-tips, meu fiel companheiro, tá? Eu vou colocar ele aqui assim na folha, tá? Moldei ele mais ou menos aqui. E é o seguinte, olha só. Primeiro de tudo, você tem que saber identificar da onde está vindo a luz, tá? E eu coloquei ele aqui e ele formou sombra, tá? Formou duas sombras. Isso significa que tem dois pontos de luz. Supondo que só tivesse um ponto de luz, o que acontece? Forma só uma sombra, certo? No sentido oposto. Então, o primeiro de tudo é identificar, certo? Se a sombra está aqui, significa que a luz está vindo diretamente dali, do sentido oposto. E a sombra projetada é quando a luz bate em um objeto e projeta uma sombra, certo? Projeta a sombra no plano. Como a gente estava aqui, né, com dois pontos de luz, forma tanto de cá quanto de lá. Eu acho que dá pra ver bastante uma coisa similar a essa aqui naqueles jogos de futebol, mas normalmente é 4, né? Porque em cada campo do estádio assim tem umas luzizonas gigantescas e aí parece que fica um X como sombra, né? Porque tem no estádio algumas desses pontos de luz. Eu acho que mais recente, assim como tá tudo mais tecnológico, não dá pra ver tão bem esses 4, né? Porque tá tudo muito iluminado, mas antigamente era nítido, né? E nos jogos mais ainda. Essa aqui é a sombra projetada, quando a luz bate em um objeto e projeta uma sombra num plano. E o que você precisa fazer é o seguinte: começar a olhar para imagens e tentar entender da onde tá vindo a luz. Até se tivesse só a minha mão aqui, tá? Daria até para pensar, ó, que a luz está vindo de lá por conta dessa sombra, certo? Mas ó, aqui tem a sombra de um dedo, mas aqui também. Então significa que tem dois pontos de luz. É o seguinte, quanto mais próximo o ponto de luz está do objeto, eu estou usando meu celular aqui, né, para usar como lanterna. O que acontece? A sombra, ela fica uma sombra mais recortada, diferente das outras que estavam esfumaçadas. Isso porque eu coloquei um papel aqui para esfumaçar um pouquinho os painéis de LED, né? Mas enfim, olha só, quanto mais próximo, mais recortado isso aqui fica. Isso é algo interessante de você perceber. Ah, Bruno, beleza, já entendi o que é a sombra projetada, mas e a sombra de volume? Como é que funciona? Então é o seguinte, todo objeto, né, assim que incide a luz nele, tá? Ele vai formar tanto a sombra projetada, quanto também a sombra do próprio objeto, tá? E isso a gente chama de sombra de volume. Normalmente é uma sombra mais esfumaçada, por isso que eu tô até borrando um pouquinho aqui com o dedo. Pena que não pegou, né? Tava rabiscando ali e borrando mesmo com o dedo, como eu tô usando o lápis carvão, é mais fácil, tá? Vou só dar uma arrumada aqui e a gente já sabe, certo? Que também formaria um tipo de sombra aqui embaixo. Olha só, então aqui a gente tem a sombra de volume, certo? Que é o que dá o volume para o objeto. E aqui a sombra projetada. Normalmente nos animes o que acontece? A gente só vê a sombra projetada, só sombras mais recortadas. Porque para você conseguir fazer algo, uma animação que dê para ver as sombras de volume, vai muito gasto. Normalmente é até mais fácil fazer com 3D. Então, para poupar um pouco os gastos, no anime a gente acaba vendo mais as sombras projetadas e não tanto as sombras de volume. Vamos então colocar isso em prática, tá? Eu tinha comentado quando eu desenho o Kon que depois seria interessante, depois que vocês verem essa aula, vocês voltarem naquela para entender por que as sombras estão ali, tá? Então, vamos lá.
Aqui a gente vai fazer só as sombras projetadas. Então, ó, a gente tem que entender onde é que vai bater a luz, primeiramente, se é de cima, se é de baixo, né? No meu caso aqui, eu vou fazer uma luz bem de cima, mais ou menos aqui. E a luz bate no cabelo e faz uma sombra projetada aqui embaixo, tá? É por isso que tem sombras aqui normalmente. Ó, aqui assim também, tá? O que você vê bastante mesmo, ó. Ela bate no nariz e projeta a sombra aqui assim, certo? Até um pouquinho aqui, ó, na boca, tá? E aí bateu no cabelo, bateu aqui também no rosto. E o que vai acontecer com o pescoço? Vai projetar a sombra aqui para baixo. Isso aqui é uma coisa que com certeza você já viu várias vezes, mas nunca parou para pensar. Ah, então é por isso que fica dessa forma, né? Ó, aqui na orelha eu vou deixar mais escuro porque como não tá batendo tanta luz assim, acaba ficando mais escuro. Se eu quisesse até dar um pouquinho mais de profundidade, eu poderia escurecer um pouco essa parte aqui, ó, dos olhos, certo? Porque os olhos é uma parte um pouco mais funda, né? Olha só, passei aqui um pouquinho para baixo, né? Embaixo ali da sobrancelha. E aproveitar que a caneta tá acabando também, e aí ela consegue ficar com uma opacidade um pouquinho mais baixa, opacidade um pouco mais reduzida. Então é bacana isso, né? Dá pra fazer uns efeitos legais. Então assim, se a caneta tá acabando, não joga fora não, que você consegue usar ela também. Então ó, só pra dar um pequeno zoom, né? Ó, acaba sendo projetado aqui assim pra baixo. A gente fez o nariz dessa forma, né? Aqui assim e aqui assim um pouquinho menor. Isso facilita muito se eu quiser colocar a luz vindo daqui, por exemplo. Porque ó, a luz vai bater dessa forma e o que vai acontecer? Vai projetar a sombra assim. Se ela tivesse um pouquinho mais para baixo, né? Como tá um pouco para cima, ela viria um pouquinho mais para baixo aqui, né? Em questão da boca, né, ó, se a luz tá de cima, o que eu posso fazer? Eu posso escurecer um pouquinho aqui, tá? E também até a parte do lábio, mas só a parte de cima. Por que só a parte de cima? Porque se a gente olhar a boca de lado, o que acontece é mais ou menos isso daqui, ó. Tem a parte do nariz, vou fazer aqui os lábios, mais ou menos o queixo. Tá vendo que existem algumas faces, né? Vou até riscar aqui para vocês. Tem as faces que estão voltadas para baixo, tipo essa do nariz, essa parte aqui assim da boca também, né? Essa parte aqui assim também tá mais voltada para baixo, essa aqui, né? Então essas partes, quando a luz vem de cima, elas não ficam claras, porque barra, né? Não faz sentido elas ficarem claras. Agora, as outras faces, como essa, fazer aqui em verde, essa aqui também, elas já podem ficar mais claras, porque a luz vem daqui, ela acaba não atingindo tanto as faces que estão voltadas para baixo, só as que estão voltadas para cima, né? Por isso que se a luz está de cima, só o lábio superior fica escuro, porque a luz não tá chegando tanto ali. Eu tinha comentado para vocês sobre planos, né, quando tá próximo do plano e não sei o que, e é mais ou menos dessa forma que a gente entende como é que funciona a sombra. Por exemplo, aqui tá o nosso objeto, aqui tá o nosso plano. Primeiro de tudo a gente tem que saber onde tá o ponto de luz. Eu posso colocar ele mais ou menos aqui, se eu quiser, tá? E entender que, olha o que ele faz, né? A luz vem aqui assim, e também, ó, a luz bate no nosso objeto. E o que acontece? Daria certo eu fazer a sombra dele só isso aqui assim, de sombra projetada? Não, você tem que pensar nessa linha invisível, entre aspas, né? E ó, acompanhar, tá? Então tudo isso daqui é a sombra projetada do meu objeto. Claro, aqui também um pouquinho. Se eu quisesse fazer até de uma outra forma, colocar um pouquinho mais próxima do objeto e mais no centro, né, a gente pode fazer essas linhas também. Vai ficar algo mais ou menos aqui assim.
Essa aqui é a ideia. Mas assim, o que eu falo pra vocês é, não encana muito com isso, tá? Para fazer objetos simples, você achar a sombra é mais fácil. Agora, quando são objetos um pouco mais complexos, você pode ir pelo feeling, né? O feeling nada mais é do que você sentir, tipo, putz, será que tá feio? Será que tá ok? Sempre pega referências com os animes que vocês veem, né? Com as HQs que vocês leem, tenta entender por que tá batendo a sombra aqui ou ali, né? Quando você tá fazendo com objetos simples é mais fácil, né? Por exemplo, eu poderia colocar a luz mais ou menos aqui assim, certo? Fazer esses traçados, né? Riscar algo mais ou menos aqui assim dessa forma. E a partir desses traçados, olha só, entender onde fica a sombra. Em objetos simples, você pode pegar uma face, né, do objeto, um plano. Esse aqui como se fosse um cubo, né, a face de cima de um cubo. E fazer o que? Olha só. Eu poderia basicamente recriar ela aqui assim, ó. Dessa forma, certo? Ah, agora beleza, né? Eu bato nessas linhas, junto com as pontas ali, né? Opa! Agora o negócio começou a virar um pouquinho mais matemático, né? Querendo ou não, o desenho é isso, tá? O desenho também vai matemática, sinto informar para vocês. Agora, vai do quanto você tá querendo se aprofundar nele, tá? Tem muita coisa bacana para você descobrir. Pois é, gente, isso aqui foi só uma pincelada para vocês verem, né, como é que funciona mais na hora de fazer um personagem ou alguma coisa assim, a partir do rosto, falar um pouquinho da sombra projetada e de volume também, mas assim, daria para ter um curso só sobre luz e sombra, né, fazer umas 5 horas, 10 horas só disso, tá? Foi realmente para vocês conseguirem pelo menos pintar, pelo menos escolher essas áreas do seu desenho. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse curso, que realmente tenha melhorado não só a técnica de vocês no desenho, mas a sua visão, como você olha para as coisas. Isso é muito importante, tá? Acabei dando uma pincelada em alguns assuntos aqui, mas esse aqui é um ótimo ponto de início pra gente começar a ver umas coisas um pouco mais complexas. Aproveita, vê de novo e de novo e de novo e treine como se não houvesse amanhã. Eu sou o Bruno Lima e espero de coração que vocês tenham curtido esse curso do Ei Nerd.